Shalom, Haverim, Shalom, meus amigos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, Momento do Hebraico, que programa maravilhoso, que programa sensacional, incrível programa de estudo da língua hebraica no seu contexto bíblico, hebraico bíblico. E nada melhor do que isso, do que utilizar textos da Bíblia, textos bíblicos, para nós traduzirmos e mostrar a vocês, palavra por palavra, como os versos bíblicos aparecem, para que vocês possam aprender de uma forma prática como traduzir um texto bíblico, como interpretar um texto bíblico. Estamos na sexta temporada, a todo vapor, uma sexta temporada maravilhosa que já começamos na semana passada e hoje vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso do livro de Matitiyahu, Mateus, especificamente o capítulo 23, 24 e 25. As palavras proféticas de Yeshua, uma leitura interpretada. Então, abra o seu coração para mais uma aula nessa noite maravilhosa de terça-feira. Estamos vivenciando momentos muito tensos em Israel. Eu diria que é algo já normal e natural para quem já acompanha todo o desenrolar da história desta pequena nação, minúscula nação, mas que é mais importante do que a maioria dos países do mundo que sequer você ouve na televisão, se você ouve nos locais de notícias. Existem mais de 200 países e são pouquíssimos aqueles que aparecem nas notícias. Israel está o tempo inteiro nas notícias. É uma nação, apesar de pequena em tamanho, de uma mega importância, tanto na história bíblica, como também no cenário moderno, em tecnologia, em inteligência e em poderio militar. Então estamos vivenciando com muita apreensão, orando ao Eterno para proteger o povo de Israel, porque eu vou explicar para vocês, vou utilizar de 5 a 10 minutos para explicar um pouco, porque eu conheço um pouco da história, eu gosto muito de história, e a história desse conflito é uma história, eu diria para vocês, bem moderna e recente. A história do conflito entre Israel e Irã. Não é uma história de conflito antiga, nada disso. É uma história muito recente, de muitas reviravoltas. Eu quero começar dizendo a vocês o seguinte: o Irã e Israel são nações completamente amigas. Sim, eu estou falando do Israel moderno, de 1948. Pra vocês terem uma ideia, apesar do Irã ter votado não à criação do Estado de Israel na ONU, na Comissão da ONU em 47, para a divisão da então chamada Palestina em duas, metade ocidental sendo Israel e a outra metade sendo uma nação árabe. Os árabes rejeitaram esse plano da ONU, Israel aceitou e foi submetido ao lado que aceitou a votação na ONU. E um dos países que votou contrário ao estabelecimento do Estado de Israel foi o Irã. Assim como todos os países do Oriente Médio e muitos outros países das ditaduras, como Cuba, etc. Mas o que muita gente não sabe, que talvez vocês não saibam, e vão saber agora, porque é história, é verdade, é realidade. O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel.
No Oriente Médio, o Irã foi o primeiro. Sabe quando o Irã reconheceu Israel como nação? 1948. Votou em 47 para não criação, mas em 48 reconheceu. Israel existe, Israel é a nação. Não é? E a partir daí, desse reconhecimento, o Estado de Israel deu as mãos ao Estado do Irã. O Irã, governado por uma ditadura, né? Governado por uma ditadura, Mohammad Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, era o nome do rei monarca que governava Teherã. Ele era um rei, assim como o rei Hussein, assim como o rei da Arábia Saudita, ele era muito ligado aos países ocidentais. Ele tinha na mente modernizar o Irã e, para isso, ele queria laços com os Estados Unidos e com o Ocidente. E viu em Israel um elo para fazer essa ligação. E, de fato, aconteceu. Obviamente, ser reconhecido por um país da dimensão do Irã era maravilhoso para Israel. E logo Israel forneceu para o Irã algo que eles não tinham. Primeiro, tecnologia agrícola. Israel sempre foi pioneiro nas técnicas agrícolas, é o mais avançado do mundo. E hoje não há um país no mundo que não utilize as técnicas agrícolas israelenses, especialmente o gotejamento. Israel ensinou e treinou agricultores iranianos. Em segundo lugar, Israel forneceu para o Irã treinamento militar. Treinamento militar. O Irã, o tempo inteiro, sofria com ameaças do vizinho Iraque. Então, Israel fornece treinamento militar. E agora, o que é que o Irã vai fornecer para Israel, além do reconhecimento? O Irã fornece algo essencial para o início do Estado de Israel. Em 1950, 2 anos depois da criação do Estado de Israel, o Irã passa a ser o grande fornecedor de petróleo. Olha só, não existe petróleo em Israel. O único lugar do Oriente Médio que não tem petróleo. Importar petróleo sempre foi muito caro para Israel, né? Agora você imagine um país pequeno iniciando os trabalhos como uma nação, um Estado novo, com 2 anos de vida. Aí você tem um parceiro desse que fornece para você petróleo a um preço bem. Pronto. A nação de Israel deu um impulso gigantesco, porque o petróleo é essencial, não só para caminhões, carros, mas para muitas máquinas, né? Até máquinas agrícolas, que era o que impulsionou, foi o que impulsionou a nação de Israel, né? O boom agrícola foi algo, e é até hoje, espetacular em Israel. Produziu muita riqueza e comida, essencial para aquela nação no início. Bom, até hoje, gente, a maioria dos iranianos gostam demais de Israel. Eu digo a vocês com toda certeza, a maioria dos iranianos sempre gostaram muito da nação de Israel. Para vocês terem ideia, fora de Israel, de 48 em diante, a maior comunidade judaica do mundo, fora de Israel, não era os Estados Unidos, e sim o Irã. Tem gente que não sabe disso, mas é verdade. Maior comunidade judaica do mundo, fora de Israel.
São raízes históricas do período persa. Bom, essa amizade e comunhão entre esses dois países colapsou totalmente, ruiu no final da década de 70. Em 79, um golpe de Estado depõe o Mohammad Reza Pahlavi. E o Khomeini, o Ruhollah Khomeini, ele toma o poder e instala o Estado Islâmico do Irã. Sua religião, islamismo xiita, aquele que é minoritário no mundo. A maioria dos muçulmanos no mundo são sunitas, aquele muçulmano mais moderado. Então o Irã declara guerra não só a Israel, mas guerra aos Estados Unidos. Morte a Israel, você sabe muito bem, de várias vezes vocês já ouviram esse slogan, morte a Israel e morte à América. Várias vezes. Queimando bandeiras de Israel, queimando bandeiras dos Estados Unidos. Não é a população do Irã. É esse governo teocrático, terrível, assassino, cruel, que qualquer um da população que é contra é preso e morto, executado, sem julgamento. É assim o Irã. Se você for contra, publicamente, você está perdido. Várias vezes se levantaram, né, com manifestações. Essas manifestações sempre foram contidas no sangue, na bala, no fuzil, fuzilamento. Acabou. Enforcamento em praça pública, esse tipo de coisa. O Irã, ele tem esse tipo de governo com a missão de colocar em prática a Sharia, né? Forçar as pessoas a se converterem ao islamismo xiita, inclusive. Qualquer um que se levantar contra tem que ser abatido. Então, o Irã tem como objetivo destruir Israel. Esse é o principal objetivo do Irã. Porque Israel, para o Irã, é considerado uma afronta ao islamismo, à nação, às nações islâmicas. Ele chega a dizer que é incompreensível essa nação existir no meio de nós. O Irã sempre teve muitas riquezas através do petróleo. E ele estatiza tudo, o Khomeini, e pega todas essas riquezas, não investe no país, né? Populações, muitas vezes, na grande maioria, pobres, não se desenvolvem por conta do não investimento do Estado, ou um investimento muito pequeno, não acompanhando a evolução dos tempos, mas ele investe todos esses recursos, claro, dentro da sua própria família, dentro dos seus aliados, que tem no país inteiro, os que dizem amém para tudo, sempre tem esses malucos. E começa a atacar Israel. Gente, desde 79, Israel é atacado pelo Irã. Só que o Irã, de uma forma muito inteligente, não ataca Israel diretamente. O Irã faz o seguinte: começa a armar grupos próximos a Israel para fazer isso de forma indireta. Ele financia, ele arma, ele treina e ele fornece
todo tipo de inteligência para esses grupos. Os principais que eu destaco são, no sul do Líbano, o Hezbollah, vocês conhecem como Hezbollah, e o Hamas. Que hoje está na faixa de Gaza, cambaleando, porque o Irã não está tendo mais como investir ali, né? Não está tendo, tentou através de ajuda humanitária colocar armas ali, mas agora está sendo tudo muito controlado. Israel está controlando totalmente isso aí, então. E o Hezbollah, que tomou conta do sul do Líbano, deixando os moradores libaneses reféns de malucos terroristas, tá? Com o objetivo de só destruir Israel sem se importar com a população libanesa. A população libanesa foi refém por décadas disso. Do Irã, não do Hezbollah. Quem é o Hezbollah? O Hezbollah é o Irã. É o pupilo, os pupilos do Irã. Hezbollah e o Hamas. Como é que o Hamas conseguiu tantos recursos para fazer tantos foguetes? Que são milhares de foguetes. O Hezbollah, a mesma coisa. Irã. Mas não são só o Hezbollah e o Hamas, tem um outro grupo no Iêmen chamado Houthi. Os Houthis, alô? Xiitas também. Desses grupos que eu citei, apenas o Hamas é sunita. Mas que sunita é esse? Totalmente terrorista. Ou seja, não faz muito sentido o Hamas ser considerado sunita, né? Mas tudo bem. Há tempos o Irã já vem atacando Israel. Todo mundo sabe que é o Irã. Todo mundo sabe que o Houthi, que está soltando mísseis lá do Iêmen, não é o Irã ali. Todo mundo sabe que quem financia ali o Hezbollah é o Irã. O Hamas é o Irã. Todo mundo sabe disso. Mas as pessoas fingem e o Irã com aquela carinha, sabe? Hello. De inocente. Até que os mísseis foram lançados do Irã diretamente para Israel. Vocês se lembram, há pouco tempo atrás. Praticamente todos interceptados. Então ali foi algo assim inédito, porque o Irã atacou Israel diretamente. Apesar que todos foram interceptados praticamente, mas foi um ataque direto. Lembrem-se que naquele dia o Irã avisou que iria atacar, países aliados se colocaram para ajudar Israel, com uma cooperação muito grande. Foi os Estados Unidos, a França, tá? O Reino Unido, a Alemanha, entre outros, cada um deu uma contribuiçãozinha, mais especificamente os Estados Unidos. Até a Jordânia abateu mísseis iranianos que passaram pelo seu território. Então, Israel teve uma ajuda mútua naquele dia. Depois que Israel tinha matado dentro do Líbano e da Síria guardas revolucionários do Irã. O que eles estavam fazendo lá na Síria e no Líbano? Obviamente, eu já expliquei aqui para vocês. Recentemente, descobriu-se que o Irã já tem urânio suficiente, está enriquecendo urânio suficiente para construir bombas atômicas. Imagine só. Uma destruição não só de Israel, mas de toda a região. Então Israel decidiu agir. Eu não diria preventivamente e nem diria que Israel atacou o Irã e o Irã está retaliando. Eu acho isso uma falta de conhecimento da história. O Irã já ataca Israel há muito tempo. Milhares de vezes, através dos seus pupilos.
Israel tem atacado os pupilos do Irã, mas não o Irã diretamente. E agora, Israel ataca o Irã, mas não o Irã, o país Irã. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser bem colocado agora aqui. Eu acho que já passei dos 10 minutos que eu ia falar, né? Vamos lá. Isso tem que ser bem colocado aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Esqueça o que a mídia diz, que a mídia é totalmente contra Israel. O que é que a mídia diz? Israel atacou primeiro. É o culpado disso tudo. Negativo. O Irã tem atacado Israel sistematicamente, armando os grupos para arrasar com Israel. O Irã tem deteriorado todos esses países. Deteriorou o Líbano, deteriorou a Síria, deteriorou a faixa de Gaza, armando esses terroristas malucos e fazendo a população local desses lugares sofrerem. Sofrerem, porque tomaram de assalto o lugar. E agora o Irã está fazendo sofrer, já faz há muito tempo, a sua própria população. Israel não tem interesse nenhum de atacar os cidadãos iranianos, até porque a maioria deles gosta de Israel. E o povo de Israel gosta dos iranianos. Isso é um laço que tem desde o início da criação do Estado de Israel. É um laço que não tem como quebrar assim de uma hora para outra, não, gente. Observem que todos os ataques israelenses são cirúrgicos e direcionados exatamente para os lugares militares onde o urânio está sendo enriquecido, onde as armas estão sendo criadas, onde os foguetes são fabricados, quartéis generais da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Agora, em contrapartida, o Irã começou a mostrar realmente quem ele é. Mísseis balísticos muito difíceis de serem abatidos quando são enviados de vez. Não é um míssil qualquer que você vai derrubar. Como é que Israel não consegue derrubar todos os mísseis? Gente, é meio que impossível quando são milhares lançados, centenas lançados ao mesmo tempo. São mísseis com uma velocidade incrível, com uma potência incrível e um poder de destruição assustador. Assustador. Então, não se assustem muito com esses acontecimentos, porque isso é algo, na minha opinião, bem previsível de tudo que a gente vê ao longo da história. Num momento, isso iria acontecer. Por que eu digo isso? Porque os pupilos do Irã estão completamente devastados. Os Houthis estão devastados, o Hezbollah está devastado e o Hamas está devastado. O que é que o Irã tem mais? Ninguém. Ele agora está atacando, está dando a última cartada deste regime cruel, assassino, sanguinário e maluco. O que a população do Irã mais deseja nesse momento, digo para vocês, é a queda desse regime. Eles estão torcendo para que Israel realmente leve adiante e conclua toda a destruição deste complexo de bilhões e bilhões de dólares que o Irã criou ao longo do tempo e que esse regime caia, justamente porque está numa guerra que deixou o Irã devastado, né? Tudo que eles criaram nessas décadas foi tudo por água abaixo. Todo o dinheiro que eles arrecadaram foi tudo queimado com os mísseis israelenses. Então, o que a gente espera é isso, liberdade para o povo do Irã. O que a gente espera também é que haja o mínimo do mínimo de vítimas. A quantidade de vítimas já teve tanto em Israel como no Irã, que sejam completamente cessadas, não haja mais vítimas, que as pessoas se conscientizem, principalmente em Israel, e ir para os bunkers, que muitos não querem ir.
acham que não vai acontecer. Muitas vezes não é o míssil que os mata, mas os estilhaços. Né? Os estilhaços acabam pegando nas pessoas e acabam matando. Gente que não tá tocando lá a sirene, o cidadão não tá nem aí. Já tá tão acostumado com isso, que ele tá ouvindo a sirene e tá ficando lá na rua, onde deveria estar lá no bunker, como a maioria faz. Mas vamos orar ao Eterno. Não se assustem muito com isso. Isso é uma coisa muito normal em Israel. Eu já estou bem acostumado com isso. Inclusive, já estou preparando uma caravana para Israel para o ano que vem, se o Eterno assim permitir. É isso que nós que amamos a Israel devemos fazer. Devemos apoiar Israel. E uma das formas que eu apoio Israel é isso. É indo, visitando Israel, é fazendo as caravanas. Quando eu puder, enquanto eu puder fazer, eu farei. Eu não tenho receio nenhum de ir, até porque eu já fui muitas vezes e eu já fui em períodos críticos, né? Eu fui em 2024, por exemplo. Era um período em que a guerra entre Israel e o Hamas estava no seu auge, né? Não tive problema nenhum. E já com o Hezbollah também na parada, não tive problema nenhum. Uma forma de apoiar a nação. Eu confio no Eterno e apoio totalmente, abençoo da forma que eu puder abençoar, eu sempre abençoarei a nação de Israel. Eu quero, antes da gente começar e entrar no programa em si, desculpa o tempo, mas eu julgo que seja necessário essas informações para vocês não ficarem, sabe, completamente avessos ao que realmente está acontecendo lá na região. Eu trouxe para vocês um panorama aqui totalmente conectado à realidade e à verdade. É isso que realmente está acontecendo e aconteceu no passado. Essa é a história. Tem gente que nega, mas é algo que não tem como negar, é algo de 70 anos para cá. Então não é algo antigo dos tempos antigos, esse conflito. Não. É um conflito novo, né? Novo. É um conflito que é um pouquinho mais velho que eu. 45 anos. Né? 2 anos a mais do que eu. Alô. Não parece, mas é. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar com vocês lendo esse texto aqui, ó. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver tem nada a ver com a 6ª temporada do Hebraico. Vou colocar aqui. Pronto. Mas tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Vamos ler aqui esse texto de Bamidbar 24, Números capítulo 24, versos 9, e depois eu explico por que eu estou lendo esse texto. Kara Shahav Kaari, encurva-se, deita-se, Kaari como um leão. O Klavi, Lavi em hebraico, Lavi, se traduz como leão ou leoa. Mas, na verdade, essa palavra tem a ver, porque Ari não é leão? É. Lavi também é traduzido como leão, mas é mais no sentido do rugido do leão, sabe? Não sei lá como é que faz, é mais ou menos assim. É o rugido do leão. Traduz como leão porque é o rugido não de qualquer animal. Pode ser o rugido do leão, pode ser também o rugido da leoa. Eu não sei fazer o do leão direito, imagine da leoa. Alô? O clavi, e como entre aspas, rugido do leão, ele se deita, encurva-se, deita-se como um leão. Está falando de Israel aqui, a nação de Israel. Do leão deita, com aquela, né, com aquela força, imponência, com aquela potência, com aquela realeza que assusta até no deitar.
quando ele deita, que dá aquele rugido. É isso que o texto está dizendo aqui. E aí há uma pergunta. Mi ikimeno, quem o levantará? Quem ousará despertá-lo? Quem o levantará? Mevararecha, serão abençoados, Baruch, os que abençoarem. Os que te abençoarem serão, Baruch, abençoados. Quem te abençoar, Israel, será abençoado. Ve orericha, os que te amaldiçoarem, Arur, serão amaldiçoados. Ou seja, abençoados os que te abençoam e malditos os que te amaldiçoam. Por que eu li esse texto? Porque dentro desse texto aqui foi tirado o nome para a operação que Israel fez ou está fazendo no Irã, que é esse termo aqui, ó. Clavi, como o rugido do leão. Alô, clavi, essa palavra aqui, ó. Clavi. Clavi é o nome da operação de Israel no Irã. Foi tirado da escritura sagrada, de Números 24, 9. Os que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Ouviu, Irã? E os que te abençoam serão abençoados. Muito bem. Isso foi só uma parte especial por causa de tudo que está acontecendo. E eu queria trazer para vocês, pelo menos aquilo que eu tenho de conhecimento sobre o assunto. Não sou um especialista, mas eu não sou também um aloprado, nem um maluco. Eu sei filtrar as informações e já estudo o assunto há muitos anos. Não é de hoje, não é porque está acontecendo agora. Não, eu já estudei sobre as relações dos países no Oriente Médio já há muitos anos, né? Há décadas. É tudo. Se você já estuda há décadas, tudo que acontece para você, tudo que acontece diante dos seus olhos, nada é tão chocante assim e tão surpresa assim. Para mim, nada do que está acontecendo é surpresa. É mais do mesmo, só que de uma forma diferente, tá? Nada para mim disso aí é surpresa. Eu não tô, sabe, roendo unha e dizer, fui pego de surpresa, nada disso, gente. Por favor. Bom, vamos lá. Vamos lá, alô. Nós paramos na última aula, ou na primeira aula do Momento do Hebraico, sexta temporada, nesse verso. Verso 3, não foi isso? Vou ler novamente, para a gente continuar. Já expliquei, então só vou fazer a leitura. Lachen, portanto, kol asher yomeru, todo aquele que disserem, aleihem, para vocês, lishmor, tudo aquilo que disserem para vocês para guardar, tishmeru, guardem. Vá a Sitem e pratiquem tudo aquilo que disserem sentados na cadeira de Moshe. Guardem e pratiquem. Mas, que maaseihem, conforme a prática deles, altasu, não pratiquem, não façam. Que rem, pois eles, omrim, falam, ve'einam, e não ou sim praticam. Então, vocês devem praticar tudo aquilo e guardar e praticar tudo aquilo que os que estão sentados na cadeira de Moshe estão dizendo, porque os que sentam na cadeira de Moshe explanam a Torá e os profetas. Está tudo certo. Mas cuidado para não fazer como aqueles que falam e não fazem. Não está falando diretamente dos que se sentam na cadeira de Moshe, mas daqueles que falam e não fazem. Hipócritas, né? Não é um hipócrita? Aquele que... Hanaf, hipócrita. Aquele que fala, ensina e não
ele mesmo não faz. Então, daqui que paramos. Continuando em relação à fala de Yeshua sobre esses hipócritas, Hanefim, hipócritas. Vem o verso 4. Especificamente, ele está falando sobre os soferim, sobre os escribas, veperushim e fariseus, hipócritas, que falam e não, não fazem, não praticam. Verso 4 agora. Abençoado seja o Criador, Rei de todo o universo, Criador. Que coxirim, pois amarram maçã, um fardo. Coxirim amarram, maçã é um fardo. Cachê, um fardo duro. Um fardo duro, cachá, duro, dureza, palavra bíblica, cachá. Essa palavra aparece no livro de Shemot, no livro de Bereshit também. Até hoje a gente fala, se você quer um ovo bem durinho, bem sequinho, você fala Beitzim Kashot, ovos duros. Essa palavra aqui, Beitzim Kashot, Beitzim, ovos, Kashot, duros. Ou Betzá, se você quiser um ovo só, Betzá Kashá, ovo duro. Além de amarrarem um fardo, fardo é aquilo que você carrega, né? Além de amarrarem um fardo duro, e por ser duro, o que é que vai acontecer? Está nas suas costas amarrado. Então, você já vai ter um desconforto. Alô, preste bem atenção. O fardo duro quer dizer que ele não tem conforto de colocar não tem nada a ver com o peso aqui. Tem a ver com o peso não. Pode ser até leve, mas desconfortável. Por quê? Porque ele é duro. E quando você vai caminhando, vai batendo nas suas costas, ó. E é desconfortável porque é duro. Entendeu? É muito desconfortável. Não está falando do peso ainda. Está falando da anatomia desse fardo. Ele é duro. Ele te incomoda. Ele não te faz bem. Entendeu? O fardo que amarram. A religião amarra. Alô? Alô? Incomoda. É duro. É difícil. E causa incômodo. Mas a pessoa tem que carregar. Por que tem que carregar? Porque amarraram em você. Entendeu? Não foi você que quis amarrar. Amarraram em você. O mestre Yeshua, ele é muito sábio. Você pensar, ele utiliza coisas do dia a dia da época. Pessoas transportavam fardos de um lugar para o outro sempre. Sempre. Por quê? Porque precisavam de determinadas coisas. Se fossem para o campo, eles tinham que levar um fardo com alguns materiais, com algumas ferramentas, coisas de sobrevivência, alimentos, enfim, fardo. E esse fardo era amarrado. Claro, para não precisar você utilizar as mãos. Você amarrava no seu corpo. Como uma mochila. Sabe a mochila hoje? Pronto. Era o fardo antigamente. Era como uma mochila. Existiam os fardos que eram colocados nos animais e os fardos que os próprios seres humanos levavam às suas costas. Eram sacos, eram bolsas, sacos no sentido, não saco de plástico, não existia isso. Mas eram bolsas de couro de animais, que ali eles amarravam com determinados tipos de cordas nos seus ombros. Como mochilas, a mesma coisa de uma mochila. Daí surgiram depois, no futuro, as mochilas. As bolsas, as mochilas.
Mas aqui é um fardo duro, difícil, incômodo. Eles amarravam nas pessoas. Além disso, Yeshua cita que eles amarram o fardo, além de duro, kaved. E o que é kaved? Kaved pode ser várias coisas. Pode ser pesado, que é o caso aqui. Pode ser glorioso. Pode ser um fígado. É a mesma palavra para fígado, para pesado, para glorioso. É a mesma palavra. Essa palavra, kaved, é que vem a palavra kavod, glória. Lembre-se, por exemplo, da Seret HaDevarim, dos 10 pronunciamentos, quando no 5º pronunciamento é dito kabed et avirá ve et imerá. Honre o teu pai e a tua mãe. Essa palavra aqui. De glorioso, de ser honrado. É a mesma palavra para pesado e a mesma palavra para fígado. Ou rim. Rim. Perdão, não fígado. Rim. Os rins. Alô. Em Bereshit, Gênesis capítulo 13, logo no início do capítulo 13, depois que Avraham, ainda chamado Avram, ele sai do Egito, expulso pelo faraó, e levando o dote que ele recebeu através do casamento falso de sua mulher, que se passou por sua irmã com o faraó, foi desfeito o casamento, mas o dote Avraham levou, porque ele teve que sair às pressas, e aí ele deu uma de João sem braço e levou tudo. E o faraó disse para ele, saia daqui imediatamente. Ele, tá bom. E levou tudo com ele, tudo que ele tinha ganho do faraó. E por isso é dito logo depois, logo no início do capítulo 13, que é claro, uma continuação do rolo, Avraham ficou muito pesado em ouro e prata. Pesado, que é traduzido como rico. Mas lá o texto é kabed, kabed meod, muito pesado, muito glorioso, muito rico. Não dá para traduzir como muito rim, né? Então aqui, gente, Yeshua, ele cita, amarra um fardo duro, pesado, minecer, nassar em hebraico é levantar, suspender, carregar. Um fardo muito duro, pesado de carregar, vê omsim, e os colocam al Shechem. Shechem, o nome da cidade, está falando aqui sobre Shechem, sobre a cidade de Shechem, no hebraico bíblico, também no hebraico moderno é assim. As palavras com nomes próprios, como lugares, cidades e nome de pessoas, elas se confundem com as palavras do dia a dia, com as palavras que falamos. Veja, Shechem é o nome de uma cidade, é o nome próprio, como também é o nome de um personagem bíblico, príncipe, que foi executado por Shimon e Levi. Shimon e Levi. Quando vingavam a sua irmã Diná, que foi estuprada pelo Shechem. Shechem é o nome também da cidade. Shechem existe até hoje e significa ombro. Ombro, por causa dos dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Eival. Visto ao contrário aqui, né? Porque esse aqui é da direita e esse aqui é o da esquerda. Mas depende de onde você vê. Né? Depende de onde você vê. De que lado você vê. Vamos dizer, o Gerizim e o Eival visto do sul. E o contrário visto do norte. Bom, por isso é chamado ombro, porque é a imagem que se tem da cidade, que fica no vale.
Então, além disso tudo, de amarrarem esse fardo, colocam sobre o ombro et nafsham, das almas. Yeshua, assim como a Torá, considera o ser humano como alma. Yeshua tem uma linguagem completamente conectada com o Tanar, 100%. Ele não traz absolutamente nada. Eu já analisei palavra por palavra de tudo que esse mestre nazareno disse nos escritos nazarenos. Todas elas. Eu me dediquei e me dedico completo e dou atenção. As pessoas não fazem isso. Vocês deveriam fazer. Vocês deveriam, antes de ler os escritos nazarenos, qualquer outra parte dos escritos nazarenos, seja de Atos em diante, vocês deveriam se concentrar nas palavras de Yeshua, todas elas, desde o início, desde Matitiahu, até o final do Evangelho de Yohanan, de João. Nas palavras de Yeshua. É claro que vocês vão, se vocês fizerem isso, vocês vão notar algumas discrepâncias no livro de João e Yohanan. Isso é óbvio. Por isso que eu peço a vocês, façam isso. Dediquem-se às palavras de Yeshua. Mais especificamente no Sermão da Montanha, Matitiahu 5, 6 e 7, e também Matitiahu 23, 24 e 25, como estamos fazendo agora. Mas tem muitos outros lugares. Livro de Marcos, você pode ler, Lucas também, e o Evangelho de Yohanan. Sigam a ordem. Existem determinadas traduções bíblicas que as palavras de Yeshua estão de vermelho. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Vocês já viram versões bíblicas assim? Isso é maravilhoso. É excelente. É perfeito isso aí. Eu amo isso aí. Façam isso. Dediquem-se às palavras do nosso mestre. Selecione uma por uma. Leia uma por uma. Medite em uma por uma. Anote. Anote o que ele ensinou, o que ele disse, para vocês terem em mente o que realmente esse mestre Galileu, que é tão querido, tão falado, tão comentado e ao mesmo tempo também muito odiado nos dias de hoje, o que ele realmente disse, vocês vão tomar um choque de realidade. Aí fica fácil você entender todo o restante dos escritos nazarenos e não ficar, alô, o minhoca na cabeça. Porque o que importa é o que o mestre disse, não o que os outros falam dele. Estou preocupado com o que os outros falam. Eu quero saber o que ele disse. Se ele disse A, se ele disse que é noite e outra pessoa lá na frente diz que é dia, eu vou acreditar nele. Se eu sigo o mestre, eu não sigo o outro. Eu sou discípulo de Yeshua. Eu sou discípulo do mestre Yeshua. Eu sou. Eu posso dizer a vocês com toda certeza. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer. Eu sou discípulo de Yeshua. Meu mestre é Yeshua. Depois de tudo que eu li, o que ele disse, eu cheguei a essa conclusão. Eu quis ser. Eu quis segui-lo. Eu quis a orientação dele sobre a Torá. A interpretação dele sobre a Torá. Para mim, não existe mais perfeita interpretação do que a dele. E ele tem autoridade. Observando a vida dele nos relatos, eu vejo que ele tem autoridade pelo que ele ensinava. Por isso, ele nunca foi esquecido. Seu nome nunca foi apagado. E ecoa pelos séculos e séculos. E o seu cheiro até hoje é sentido. Primeiro, porque ele está vivo. Segundo, porque as suas ações, as suas palavras e as suas obras estão vivas e plenas. Mas devem ser usufruídas pelos que se dizem seus discípulos. Se você diz que o ama, mas você sequer ouve o que ele diz, eu não vejo sentido nisso. Alô, qual é o sentido disso? Qual é mais cômodo? Ouvir o que ele diz ou ouvir o que as pessoas dizem sobre ele?
Você tem que ter a percepção. Se você ama algo, você se interessa e você vê tudo que aquela pessoa diz. Tudo. Muito mais do que o que dizem sobre ela, não é verdade? Pensar nisso. Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Uma dica, né? Uma dica. Não é jamais, Hazve Halila, jamais uma imposição para ninguém aqui. Não estou impondo nada aqui. Você lê o que você quiser, você medita no que você quiser, você acredita no que você quiser, você pratica o que você quiser, você é livre. A liberdade que a gente dá é o eterno. Então eles colocam sobre os ombros das almas um fardo duro, pesado, de se carregar, né? Sobre os ombros delas, das almas. Lehania oto gambe etzbam gambe etzbaam. Etzba é dedo, dedo deles. Agora, para eles, porém, também carregam. Eles também carregam. Mas nos seus dedos. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante o que Yeshua colocou. É de uma sabedoria. Faz a gente pensar. Eu passei tanto tempo pensando nesse texto já, e muitas vezes eu já li. Uma sabedoria incrível, porque a gente pode ter várias vertentes de pensamentos aqui. Ele está dizendo que os que fazem isso, tanto escribas como fariseus, hipócritas, dizer, está falando daqueles que falam e não fazem, não praticam. Tá? Ele não está falando contra fariseus e escribas, ele está falando contra os fariseus e escribas, que deveriam dar exemplo, deveriam ser aqueles realmente os baluartes da prática da Torá e do ensino para o povo sem distinção, né? Mas ele está falando contra a hipocrisia, que é a pior coisa que tem, em todos os sentidos. E ele usa o seguinte: eles também têm fardos, eles também amarram fardos, mas não nos seus ombros, mas nos seus dedos. Ou seja, é claro que no dedo vai ser algo pequeno, vai ser algo leve, vai ser algo fácil de carregar. Mas ao mesmo tempo eu fico a pensar que esse fardo no dedo deles significa exatamente as escritas. Dedo tem a ver com escrever, né? Dedo também tem a ver com apontar, né? O dedo tem a ver com apontar. Faça, faça assim, não faça isso, faça isso. E dedo também tem a ver com escrever. Escrever, né? Escrever as halachot, ou seja, as leis interpretativas da Torá, os fardos colocados, as cercas criadas, os fardos duros, incômodos e pesados. E a pessoa faz, pratica, pratica e cada vez mais está longe da verdadeira prática da Torá, da essência. E aí vem o verso 5. Verso 5. Vechol, e todas, maaseihem, do verbo assar, praticar, fazer, e todas as suas práticas, todas as práticas deles, todas as obras deles. De quem? Dos escribas e fariseus hipócritas. Os que falam e não fazem. Todas as práticas deles, não todos eles, todas as práticas deles, e a assum, eles realizam o mesmo verbo assar, começando com ain. Eles realizam le para heraot,
para serem vistos. Reê, o verbo reê, ver, ser observado. Heraot, para serem vistos, para serem observados. Pam, neles, né? Essas obras praticam com o objetivo de serem vistos, de serem notados, de serem observados. Leeinei, pelos olhos de quem? Bnei Adam, dos filhos de Adão. Observem, gente, a linguagem de Yeshua no seu contexto original. Aprendam hebraico para vocês lerem em hebraico. A língua que Yeshua falava, óbvio. A língua que ele fala, né? Lembre-se, por exemplo, de Shaul, que dá um depoimento no livro de Atos, que Yeshua apareceu para ele na estrada quando ele estava indo para Dameseque, e ele ouviu Yeshua falar com ele pela Shon Ivrit, na língua hebraica. Para tirar qualquer dúvida, né? Tem gente que tem dúvida. Bnei Adam, os filhos de Adão. Veja que Yeshua sempre utilizou esse termo. É esse termo que ele sempre se classificou, mas não somente a ele, filho de Adão, traduzido por filho do homem. Não gosto dessa tradução. Aqui, filhos do homem. Não sei se está assim. Não gosto, porque excluem o nosso pai Adão, de abençoadíssima memória. Observem. Yarihirvu, alargar, esticar, lahem, para eles, hatfilim, o tefilim. Todo mundo sabe que é tefilim. Eles amarram nas mãos para fazer a oração, seguem ao pé da letra o que diz Moshe no discurso de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 6, que é o que Moshe diz, que as 10 palavras devem estar atadas à nossa mão. Significando o quê? Nas ações. Como também entre os nossos olhos, aquela caixinha que colocam aqui. Mas ele também fala no coração, escrever no coração. Não sei, aí não fazem, né? A pessoa pode levar ao pé da letra isso. É óbvio que está falando sobre a ação aqui, sobre o pensamento, mas tudo bem. O problema não é bem levar ao pé da letra isso. O problema é fazer isso para serem vistos, para serem notados e usar isso como algo que tem que ser feito. Você tem que fazer. Aí amarra uma carga, como se isso fosse um mandamento, e não é um mandamento. Não é um mandamento. Amarrar uma coisa. Isso não está criando conexão nenhuma entre o ser humano e as 10 palavras. Me desculpe. Não está, não. Porque se você amarra o tefilim no seu braço e ali na frente você mente ou você rouba, você não atou coisa nenhuma de 10 mandamentos ou 10 palavras no seu braço, nas suas ações. Desculpe. Não. Mas se você não atou nada na mão, literalmente, mas você cumpre as 10 palavras, você guarda o Shabat, você honra seu pai e sua mãe, né? Você não usa o nome do Eterno para os interesses próprios, os seus negócios, para você conquistar a confiança de ninguém. Alô? Você não serve aos ídolos, você não levanta falso testemunho, você não cobiça o que é do próximo. Aí você está amarrando as palavras, realmente. Você está na prática, na prática. E Moshe quer que você pratique as 10 palavras. Quando ele fala ali é para praticar as 10 palavras, não é para amarrar nada disso. Então é uma interpretação muito depois, né? Você vê que no primeiro século já existia isso. Tefilim, existia. Vocês não vão encontrar tefilim no Tanar, mas vão encontrar nos escritos nazarenos, o maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Yeshua está falando que eles alargam, colocam maiores ainda os tefilim. Quem? Os hipócritas.
Ele continua. Aqui sim é um mandamento. Verhat tzitzit. Yagdilum. Venigadol. Né? Ele está dizendo que os seus tzitzit são grandes. Das suas roupas. Vem de gadol, mas aqui não está falando de gadol, não. Aqui está falando de big day, de roupas. O tzitzit das suas roupas, eles alargam. Então, essa palavra aqui está servindo de alargar, tanto para os tefilim, como para os tzitziot. O tzitzit. Yeshua fala sobre tzitzit também aqui, ó. Tzitzit. As franjas. Isso é um mandamento. Sem dúvida nenhuma. Aparece na Torá. Em Dvarim. Parashá Shelach Lecha. No final da Parashá Shelach Lecha. Se eu não me engano, no capítulo 16 de Bamidbar. Se não me engano. Final do capítulo 15 ou do capítulo 16? Acredito do capítulo 15, né? Vocês conferem. Então, observem que Yeshua está falando sobre... Acabei não colocando para vocês o texto, me perdoe. Observe que Yeshua está falando exatamente de como essas pessoas hipócritas, elas fingem de forma exterior estão servindo ao Eterno. Elas fazem de tudo para as pessoas verem que elas estão servindo ao Eterno. Essas não servem. Não servem ao Eterno de verdade. Por quê? Porque fazem para serem vistos. Não fazem para o Eterno. Porque o Eterno não precisa que você alargue os seus tefilim e nem os seus tzitziot para saber que você está sendo fiel, de coração, cumprindo os mandamentos, que é o que importa. O tzitzit, na verdade, é para você lembrar dos mandamentos. E só foi colocado porque o povo esqueceu da nuvem e quis ir lá ver como era a rota melhor para chegar e tomar posse da terra. Vocês se lembram bem da Parashá Shelach Lecha. Mais um. Vê o Ravim e amam. Eles amam. Et hamekomot, makom em hebraico é lugar. E eles amam os escribas e fariseus hipócritas que colocam cargas duras, amarram fardos duros sobre os e pesados sobre os ombros das almas, que alargam os seus tefilim e os seus tzitziot para serem vistos e notados. Eles amam os lugares ha-nirbadim, os lugares honrados, vem de kabed, aqui já no sentido de honrado mesmo. Os lugares honrados, os lugares gloriosos, bebatei, das casas. Amam esses lugares de sentar ali e serem honrados por isso, né? Ha-mistê, dos banquetes. Ve'et ha-moshavot, e dos assentos harishonim, os primeiros, babatei ha-knesset, das casas da Assembleia, ou, como vocês conhecem, sinagogas. Ou seja, eles gostam muito da aparência, eles gostam muito da honradez, eles gostam muito dos títulos. Até hoje é assim. Esses líderes religiosos adoram título. Quando você vê um que gosta demais de título, que faz questão do título, pode ter certeza. Esse alarga os tefilim, esse alarga, eu estou falando de forma metafórica, quer ser visto, quer ser notado, quer ser honrado pelas pessoas. Coitado, né? Coitados. É nojento, sabe? Alô. É nojento, é nojento. Eu acho. Não sei vocês, mas eu acho. Negócio de título, eu acho isso super nojento. Nosso mestre jamais
jamais gostou disso. Jamais. Nunca gostou. Nunca gostou disso. Viu? Nunca gostou disso, não. Agora vem o verso 7. Dá tempo ainda? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, viu? Tá, vamos lá. Vamos dar uma adiantada. Verso 7. Sheelat Shaul. É dessa palavra que vem Shaul, que quer dizer desejo. Um desejo ardente, né? Lembre-se, Shaul significa um desejo ardente. Essa palavra apareceu a primeira vez em Israel. Baruch Hashem. Do filho de Diná com Shechem. Aí ficava falando de Shechem e agora, olha só. Nem associei aqui, tá? Agora que eu tô vendo, que interessante. O filho dele chamou-se Shaul, quer dizer desejo incontrolável. O desejo incontrolável que Shechem teve por Diná. E aí esse nome introduzido na tribo de Shimon, que foi aquele que adotou a Diná como se fosse sua filha e, consequentemente, criou o filho dela como seu, dando herança para ele, porque esse menino ficaria sem herança em Israel. Ele teve herança dentro da tribo de Shimon. Posteriormente, Shaul foi também para a tribo de Beniamim. Né? Interessante isso. E esse nome acabou ficando dentro de Israel. Shaul significa um desejo incontrolável, um desejo ardente. Sheelat, eles desejam ardentemente Shalom lahem, Shalom para eles. Então eles querem que as pessoas Bashivakim, nas praças, desejem para eles ardentemente o Shalom. Gostam de serem notados, gostam né? Alô. Ricare, e para serem chamados Shem, no nome Rabi, meu mestre. Gostam disso? Gostam. Rabi, alô, 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 alô. Que lindo, né? Eu vou falar por mim mesmo, né, gente? Eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu não gosto eu não gosto muito de elogios. Eu vou ser sincero a vocês. Eu não gosto muito de elogios. Às vezes vocês elogiam aí. Eu gosto quando vocês elogiam os professores. Fico feliz. Uma felicidade incrível. Mas muito mais quando vocês elogiam os meninos. Eu fico na felicidade porque isso incentiva eles. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu não gosto dessa ideia de ser exaltado por uma coisa que, apesar de eu ter gasto meu tempo, empregado meu tempo, estudado, produzir, traduzir tudo, mas tudo eu dedico ao Eterno. Porque se não fosse ele, eu jamais saberia qualquer coisa relacionada a esta língua hebraica, jamais. E consequentemente, a Escritura Sagrada. Todo o conhecimento que eu adquiri vem dele. Eu tenho muito cuidado com isso. Além disso, eu sou uma pessoa muito simples. Muito simples. Sou uma pessoa que prezo pela simplicidade. Meus grandes amigos são as pessoas mais simples que eu posso imaginar. Eu gosto de gente simples, de gente humilde. Eu gosto de gente. Gosto muito de gente. Mas eu sou uma pessoa assim muito privada. Eu não gosto de redes sociais, justamente por isso, porque eu prezo pela privacidade. Eu prezo por isso. E nunca, jamais gostei de qualquer título
Qualquer um. Eu utilizo o termo professor justamente porque o que é que a gente vai dizer, né? A gente está ensinando aqui, só pode ser professor. Eu gosto desse título professor por ser um título comum. Veja que em hebraico o professor é moré, mas eu não gosto de chamar em hebraico porque, apesar da tradução ser professor, eu não gosto muito porque as pessoas podem interpretar que você está querendo um título e moré é uma coisa. Muitos podem nem saber o que é moré e imaginar que é um tipo de coisa extraordinária, o que não é. Apesar que professor é uma das profissões mais maravilhosas que existem. E é uma coisa incrível você ensinar. Uma das coisas mais especiais que existem. Eu considero uma das maiores profissões existentes. O professor, ele atinge a todas as pessoas. O médico, ele teve que ter um professor. O arquiteto, ele teve que ter um professor. E assim sucessivamente. Todos precisam. Então, eu considero uma das melhores profissões. Mas eu só chamo professor, só falo professor, só por falar, mas nem isso eu me consideraria. Se quiser me chamar só de irmão, irmão do coração, e se não quiser chamar nem de irmão, não tem problema. Se quiser me chamar só de Marcos, Felipe, ótimo. Marcos Felipe, maravilhoso. E poucos me chamam assim, né? Ou, geralmente me chamam de Felipe. Marcos, normalmente, é quando é cobrança. Senhor Marcos está aí? E na escola também, quando a professora fazia a chamada. Alô. Nunca gostei de título. Nunca gostei, não gosto. Eu não vejo vantagem nenhuma em querer ser melhor do que os outros. Algo que eu não sou. Não sou, eu tenho consciência disso. Para mim, todos são iguais. Todos. Alguns se dispõem a aprender, praticar e ensinar. Mas isso não faz melhor do que os outros. Não faz. Então, eles desejam shalom para eles nas praças e por serem chamados no nome Rabi. Pepi ha-anashim. Nas bocas das pessoas. Rabi, meu mestre. Agora preste bastante atenção no que nós vamos ver agora. Yeshua está a poucos momentos antes de morrer. Poucos. A gente pode colocar até em horas a contagem regressiva. Verso 8. Olha o que ele vai falar sobre esse tema, que é uma explosão em Israel nesse momento. Como é até hoje, né? Esse infame título. Inclusive, por causa dele, ele foi morto. E os romanos o mataram por causa disso. Por mentirem para Roma, para Pilatos, afirmando que ele estava se considerando um rei sobre os judeus. Por isso, no tronco de execução dele estava ali uma placa com o seu nome e com o crime dele. Rei dos judeus. Vamos lá. 23:8. Prestem bastante atenção, é importante. As pessoas não param para escutar o mestre. O que é que Yeshua... Para Yeshua, o que é o termo Mashiach? Que ele, inclusive, proibiu os discípulos de falarem sobre isso em relação a ele. Ele proibiu.
dias antes desse momento. Aí ele chega em Jerusalém e só o que falam é de Mashiach. Por quê? Porque é Pessah. Pessah tem a ver com... Pessah se aproxima, tem a ver com libertação. E o que é o que é que a mídia da época, o que é que as religiões da época propagavam? Mashiach, Mashiach, Mashiach. Melech HaMashiach, o rei Mashiach, aquele que vem para destronar os estrangeiros, para arrasar com os exércitos estrangeiros, libertar a nação de Israel. Era essa a esperança e era essa a temática Mashiach, esse era o entendimento naquela época sobre Mashiach, que vai mudando, né? Mashiach é uma metamorfose, esse termo. No Tanar, Mashiach era os sacerdotes e os reis ungidos. Mashiach nada mais é que ungido. Bom, veja o que o mestre Yeshua tem a ver com... pensa sobre Mashiach. Você vai se surpreender e eu digo a você com toda certeza, você vai se decepcionar. Você que é muito ligado a esse título, veja, não seja ligado a títulos. Nosso mestre nunca foi ligado a título nenhum. Na verdade, ele propagava muito. E é o que eu também propago e me considero. Ele propagava muito. Você também deve se considerar assim. Ben Adam, filho de Adão. Alô? Esse é o melhor título que temos, porque é o mais verdadeiro. Bnei Adam, filho de Adão. É isso que somos. Quer queira, quer não queira. Muitos vão dizer, não, eu quero ser chamado filho de Deus. Gente, na verdade, nós somos filhos de Adão. É claro que todos pertencem ao Eterno. Todo ser humano pertence. Todos foram criados por Ele. Porém, somos todos filhos de Adão. Temos que saber disso. Não podemos negar o nosso Pai. Não podemos negar o que somos de fato. A nossa existência. Você ficar dizendo que é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, isso denota um pouco de arrogância. Pisa no chão que você está na terra. Viva com humildade. Não despreze o teu pai e nem a tua mãe. Foram eles que te geraram. Não despreze. É o único mandamento com promessa dito pela boca do Eterno. Kabed et avirá ve'et imerá. Ve'yarachum yamim le adamá. Al adamá. Para que se prolongue, para que se estique os teus dias sobre a terra. Asher Natan Adonai Lach. Que o Eterno dá para vocês. Mais ou menos assim o texto. Entenderam? Você não pode negar que você é. Tem aquela parte teológica ali, aquela introdução teológica, aquela introdução teológica ali de Yohanan, o único lugar que tem isso. Ouça o que diz o mestre. O mestre alguma vez falou disso? Ensinou isso ou ele ensinou... Você é filho de Adão? Eu fico com o mestre Yeshua. Não com um teólogo qualquer que escreveu aquilo ali. Alô? Vai saber disso. Vocês vão ficar um pouco decepcionados. Para parar aqui, esse é o último texto que vamos ler hoje. Vocês vão ficar um pouco decepcionados, vocês que são muito atrelados a títulos. Vocês vão ficar um pouco decepcionados com o que pensa o mestre Yeshua sobre o que é Mashiach. Primeiro, para ele, Mashiach não é um Melech HaMashiach, não é um rei. Para ele, Mashiach não é um guerreiro libertador.
não é alguém poderoso, poder inigualável, que reúne um exército para batalhar, para guerrear. Nem sequer um libertador. Então, não fiquem decepcionados. Quer dizer, vocês vão ficar, vocês estão muito atrelados a esse título. Mas não fiquem tristes. Talvez isso ajude a vocês a abandonarem essa fixação por esses títulos, mais especificamente o sanguinário Mashiach. Título, não em si o título Mashiach sanguinário, entenda. O que fizeram desse título ao longo do tempo, matando por ele, guerreando por ele e matando vidas por ele, por esse título, ao longo até os dias de hoje. Famigerado. Vamos lá. A Ren, assim, ele está falando daqueles que amam títulos, amam serem chamados de Rabi. Alô. A Ren, assim, atem, vocês, al-Ikare, não chamarão leish, para homem, mikem, de vocês, homem nenhum de vocês. Assim vocês não chamarão para homem nenhum de vocês, para nenhum homem. Rabi, meu mestre. Que Rav Echad Lachem, pois Rav Echad, há um Rav Echad, ou seja, há um único mestre Lachem para vocês. A Mashiach, o ungido. Ve'atem, e vocês? Kulhem, todos vocês. Ahim, são irmãos. Eu falei quase uma hora, quase meia hora, sobre o conflito entre Israel e Irã. Isso está no início do vídeo. Você pode voltar, você que entrou depois, não vou repetir, mas você pode voltar o vídeo, vai estar no canal. Você assista, e você vai ter um resumo de uma forma bem resumida desse conflito. Você vai abrir muito a mente de vocês. Então, eu peço desculpa pelo tempo. Eu queria fazer de uma hora, mas de forma, vamos dizer, excepcional. Nós abrimos essa exceção aqui nesse vídeo. Quero fazer os vídeos de uma hora sempre na terça-feira sobre a sexta temporada. Fechando, observem, ele vai usar o termo Mashiach mais vezes, e a primeira vez que ele usa é em relação a mestre. O que é Mashiach, o que é o ungido, na visão desse mestre Yeshua, que é exatamente uma visão completamente diferente de todas as visões do primeiro século. Como eu disse, as visões do primeiro século sobre Mashiach eram essencialmente em relação a um rei libertador, um rei guerreiro, um rei que expulsaria os romanos, um rei que iria estabelecer o trono de Israel, fazer Israel novamente grande. Um rei guerreiro, libertador, um salvador. Aí
fervilhando esse tema. Antes ele já tinha dito lá em Bânias, lá no Cesareia de Filipe, para os seus discípulos, para não utilizarem esse termo em relação a ele, para não confundir as pessoas, pois ele tinha que morrer, ele tinha que ser executado, era necessário isso acontecer, era necessário ele ser entregue nas mãos dos sacerdotes e dos principais da nação, ser entregue a Roma, ser morto e executado e ao terceiro dia ressuscitar. Então, essa ideia de Mashiach não iria, esse selo Mashiach, esse título Mashiach, que é criado pelas pessoas, porque isso não tem no Tanar, eu dizer, não existe essa profecia de Mashiach no Tanar, isso é tudo invenção da religião. Eu já mostrei e provei para vocês no estudo Mashiach, um assunto totalmente desnecessário, tem até livro disso. Alô, menina Raquel Castro, contato com a base. E aqui nós vemos em loco o mestre, não só nesse texto, gente, mas é tão especial que ele vai falar depois sobre Mashiach. Esperem, aguardem o próximo. Semana que vem, vocês vão ficar surpreendidos o que ele vai falar sobre Mashiach. Tudo tem a ver com ensino. Tudo que ele fala sobre Mashiach, a definição dele de Mashiach, e as pessoas estavam, Mashiach! As pessoas ficam surpreendidas porque ele só fala sobre ensino. O Mashiach é o mestre. O Mashiach é o professor. É isso. E esse é exatamente o ministério dele. Um ministério de ensino. Ensino. Yeshua não foi um curandeiro. Yeshua não foi um milagreiro. Yeshua não foi um comandante militar. Foi um mestre, um professor. É isso que ele foi, é isso que ele é. Um grande professor, grande mestre, o melhor de tudo. Que o Eterno abençoe todos vocês. Que haja shalom sobre os corações de Israel e sobre todos os corações dos iranianos também, a população iraniana, que não está atrelado àquela loucura teocrática, sentado ali naquela cadeira, roubando, tirando os recursos das pessoas. São maravilhosas, o Irã é um país maravilhoso, pessoas vibrantes, bonitas. Os homens e mulheres iranianos são lindos, são bonitos. Você vê a feição do rosto deles, realmente são muito bonitos. Muito bonitos. Pessoas que gostam de esportes, né? Sempre envolvidos. O Irã sempre é um dos melhores futebol da Ásia. O Irã está sempre lá na Ásia. O Irã está sempre indo para as Copas do Mundo, se classificando, porque tem um futebol muito bom, tem um voleibol muito bom, se sai muito bem também em esportes olímpicos. É um povo que gosta de práticas esportivas, é um povo trabalhador, vibrante, mas tem uma desgraça dentro, né, que tomou conta da nação desde 79 até hoje. E esperamos que possa cair para a alegria da nação iraniana. Beijo para todos. Shalom. Laila Tov. Boa noite. Até o Eterno assim permitir, terça-feira que vem.
Música